Eu quero aqui pontuar algumas coisas sobre a questão do que aconteceu entre Bolsonaro e Sérgio Moro, né? Quem estava no auge era aquela confusão todinha de Bolsonaro ter colocado Mandetta para fora, mas agora Mandetta já é até carta fora do baralho, né? Aonde do momento agora é Bolsonaro e Sérgio Moro. Quem diria, meu Deus, que isso poderia vir a acontecer? Eu acho que esperaríamos até o ministro da Economia, Paulo Guedes, sair do que o ministro Sérgio Moro. Mas o que eu quero pontuar aqui o que eu acho interessante é você se precipitar em hashtag somos todos Moro, somos todos Sérgio Moro, quando na verdade ele não mostrou nenhum fato, nenhuma evidência, nenhuma prova contundente, e na realidade nenhum tipo de prova ainda foi mostrado para comprovar que ele estava falando a verdade, né? E aí você já entra em defesa dele e contra Bolsonaro, mas na realidade você não tem prova nenhuma que Moro está certo, que Moro continua sendo esse ícone da justiça, o símbolo da verdade no país. Né? De repente dá até entender que você está acreditando mais nele do que no próprio Deus, porque até para Deus mostrar a verdade dele para nós, ele veio com provas contundentes, como tem falando em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, Deus mostra provas para dizer que ele está com a verdade. Sérgio Moro não mostrou nenhuma prova e você já se abriu todinho para ele e já está do lado dele completamente contra Bolsonaro. Inclusive você que votou nele, né? Porque para quem não votou, você fica em cima do muro, né? Tipo, quem não votou em Bolsonaro e odiava Moro, agora fica naquele dilema entre a cruz e a espada. Eu amo ou não amo Moro agora, né? Porque Moro lutou contra o PT, contra o esquerdismo, e eu era do PT, eu amo Lula, mas agora Moro escrachou Bolsonaro, agora eu passo a amar. Então, pode ter essa classificação, esse grupo de gente, essa classe de gente, né? Mas eu não tô nem aqui me referindo a esse tipo de gente, tô me referindo a você, que se diz de direita, que diz que votou em Bolsonaro, que diz que estava do lado dele, e agora, definitivamente, você passa a odiar o presidente baseado apenas numa fala, na fala de uma pessoa, que, claro, tem bagagem para você acreditar nele, tem. Mas Bolsonaro também tem. Me mostra uma corrupção praticada aí com provas em relação a Moro? Não tem, né? Me mostra também aí uma corrupção praticada aí por Bolsonaro com provas, evidências. Não é o que se passa no Jornal da Globo ou nos posts que colocam no Instagram e no Facebook, não. Quero provas, evidências. Não tem nenhuma contra os dois. Então, como é que você se diz imparcial, mas está agindo com parcialidade? Porque isso para mim é parcialidade. Você já começar no hashtag somos todos Moro sem ao menos nenhuma prova, nenhuma evidência que comprove realmente que o que ele está dizendo é a verdade. E vale salientar que se for verdade o que Moro está dizendo, ele incorre em algumas infrações. Ele peca em algumas coisas na lei e eu quero mostrar para vocês também, né, essa questão, aonde é que ele peca, que talvez você nem percebeu, mas eu vou te mostrar. E só abrindo um parêntese aqui, né? Se eu tivesse um padrinho de casamento desse no meu casamento, eu não precisaria de mais nenhum inimigo na minha festa, porque o que ele fez com a deputada Zambelli em pegar conversas particulares e isolar o contexto da conversa e ainda por cima, o pior de tudo, mandar para a Globo. Repugnante isso. Outra coisa também que eu quero mostrar a vocês aqui é Moro nomeia uma mulher chamada Ilona Sabó, se eu não estou enganado. Inclusive, no pronunciamento de Bolsonaro, na coletiva dele, ele cita o nome dela, né? E segundo ele diz, e algumas coisas que eu já li aqui na internet, ela é desarmamentista, que parece também que Moro é, e ela é a favor do aborto e a favor da ideologia de gênero. Quando Bolsonaro soube, passou a tesoura na hora, pai. E fez isso corretamente. E depois Ilona Sabó, se eu não me engano, foi numa leitura que eu fiz de uma entrevista dela com uma mulher na UOL,
que eu também não lembro o nome da repórter, e isso para mim também pouco importa. Ela disse: como o Bolsonaro tira o tempo dele, que é tão importante, para se importar comigo e saber quem eu sou e depois vir e me demitir. Por que ele se importaria tanto comigo? Por quê? Porque sorrateiramente você pode ser um agente secreto dentro do governo Bolsonaro, porque era explícito e não implícito que Bolsonaro é completamente contra o aborto, contra a ideologia de gênero e contra o desarmamento. Aí vem Moro, o senso de justiça, o padrão de justiça, o símbolo da justiça, e põe uma mulher no governo de Bolsonaro que gosta da ideologia de gênero, que aprova o aborto e aprova o desarmamento. Só aí já fiquei meio desconfiado com Sérgio Moro. Mas vamos lá, né? Vamos à questão de onde Moro poderia incorrer em pecar ou se condenar com a própria boca dele na lei. Vamos ver. Primeiro ato ilícito do ex-ministro Sérgio Moro e ícone da justiça no Brasil: o crime de prevaricação. Por quê? Porque Sérgio Moro, ao confessar com a sua própria boca no dia do seu pedido de demissão, ele estaria cometendo um ato de prevaricação, infringindo essa lei pelo fato de estar ocultando um crime que supostamente, segundo o próprio Sérgio Moro disse, que o presidente estaria cometendo ao pedir acesso aos relatórios de investigação da Polícia Federal, estaria interferindo na Polícia Federal. E ao não denunciar o presidente, o ex-ministro Sérgio Moro estaria cometendo uma infração chamada de prevaricação. Segundo, o próprio Sérgio Moro confessa que ele cometeu o ato de corrupção passiva, pois quando ele era juiz federal e pediu demissão para assumir o Ministério da Justiça, ele entra, segundo ele entra em acordo com o presidente dizendo: eu assumo o Ministério da Justiça com uma condição. Se vier a acontecer alguma coisa comigo, que você ampare a minha esposa e meus filhos com uma pensão. Mas não existe isso na lei. Não há nada que configure isso como legal. Esse pedido que ele faz ao presidente, não há nada que configure isso como legal. E isso é tido. Se você quiser entender mais, é só você ler sobre corrupção passiva e corrupção ativa e você vai entender o que aconteceu entre os dois, se realmente foi verdade. Se você quiser entender um pouco mais sobre esse assunto, é só você ler lá no Código Penal, no artigo 317, e você vai entender um pouco mais sobre o que é corrupção passiva. Mas tudo isso ainda é muito prematuro e muito recente, né? Todas as coisas ainda serão apuradas e vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Mas eu quero só pontuar mais uma coisa aqui, que eu lembro que no discurso de Bolsonaro ele disse que chegou a repreender Sérgio Moro na frente de todos os outros ministros pelo fato do abuso de autoridade que está acontecendo no Brasil inteiro, principalmente na parte litorânea, nas praias, né? Os guardas municipais, acho que policiais também, estão algemando tudo que vê pela frente. Gato, cachorro, homem, mulher de biquíni, vendedor de churrasquinho, sai algemando e pegando pelo pescoço, dando mata-leão, que inclusive, se eu não me engano, até um rapaz meio gordinho, de camisa meio laranja, se eu não me engano, o cara arrochou tanto o pescoço dele que terminou matando. E Bolsonaro pediu um esclarecimento, pediu que ele tomasse alguma iniciativa, alguma atitude. Que é isso, Sérgio Moro? Que é isso? Na frente de todo mundo? Que é isso? Segundo as palavras do presidente Bolsonaro. Toma uma atitude em relação a isso. Isso se configura abuso de autoridade. Eu não quero ver isso acontecendo no Brasil. Segundo ele, e também a gente viu, né? Sérgio Moro cruzou o braço e ficou assistindo todas essas coisas acontecerem de camarote. É estranho algumas coisas. Eu não tenho muita definição sobre tudo, mas como eu falei anteriormente e repito agora, vamos aguardar o que vai acontecer pela frente. Eu só acho também muito prematuro você se parece ter um certo nível de intelectualidade, de leitura, de pesquisa, já vai logo se declarando hashtag somos todos Sérgio Moro.
Eu acho precipitado você fazer isso. Eu espero que bem em breve você não passe vergonha. É o que eu espero. É isso aí, pessoal. Se você quiser comentar, pode comentar, curtir, compartilhar também, fica à vontade. E tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau.